Tarcísio de Freitas virou o nome que explodiu no debate político depois da prisão de Jair Bolsonaro. E isso acendeu uma pergunta que ninguém estava preparado para enfrentar. Será que o Brasil está vendo nascer um novo representante da direita para a disputa presidencial de 2026? A bomba caiu no colo do eleitorado, quando analistas começaram a notar um movimento silencioso, mas inevitável. Com Bolsonaro fora de cena, Tarcísio aparece como o único capaz de reunir votos de conservadores, liberais, antipetistas e até parte do centro. A hipótese cresce rápido, quase como uma onda que ninguém mais consegue ignorar. E o impacto disso é maior do que parece na superfície, porque sua força política disparou nos últimos meses. E isso abre portas que nem todos querem ver abertas. Essa ascensão, claro, faz surgir aquela tensão gostosa de acompanhar. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque o que vai ser contado aqui mexe diretamente com os rumos do país e promete surpreender quem achou que o tabuleiro estava definido. E justamente por isso, a história precisa ser contada desde o começo, sem filtro e sem rodeios, porque o público precisa entender por que tanta gente já fala em uma substituição natural dentro da direita. É impossível ignorar como Tarcísio ganhou espaço enquanto Bolsonaro enfrentava um cerco que apertava a cada semana. E quando a prisão veio, muita gente começou a enxergar algo óbvio. O governador de São Paulo cresceu exatamente no momento em que a direita precisava de alguém com força, imagem limpa e entrada em vários setores. Essa combinação explica por que a hipótese de sua candidatura deixou de ser conversa de bastidor e virou assunto nacional. E é justamente aqui que está a parte mais curiosa dessa história, porque há motivos concretos para esse crescimento, e eles não foram colocados na mesa ainda. O crescimento de Tarcísio de Freitas não veio do nada, e isso começou a ficar evidente quando algumas pesquisas passaram a mostrar um detalhe que acendeu um alerta nacional. Em determinados levantamentos, Tarcísio não apenas encostou em Lula, como apareceu numericamente à frente em simulações de segundo turno, algo que nenhum outro nome da direita conseguiu reproduzir recentemente. Esse movimento colocou o governador em um patamar completamente diferente e empurrou a discussão para um nível mais sério. Afinal, por que justamente ele consegue avançar em segmentos onde outros nomes não entram com facilidade? A reação do eleitorado conservador ajuda a explicar essa virada. A direita observa que Tarcísio reúne características que agradam amplos setores: postura técnica, histórico de gestão forte, imagem limpa, habilidade de diálogo e capacidade de transitar entre grupos diferentes, sem perder seus princípios. E essa soma cria algo raro na política brasileira: um perfil capaz de unir quem pensa parecido e, ao mesmo tempo, conquistar quem pensa diferente. Isso explica por que algumas pesquisas registraram Tarcísio superando Lula numericamente e diminuindo uma distância que parecia inalcançável. A pergunta que aparece é simples e direta: por que justamente ele? A resposta está na percepção de competência. São Paulo, maior estado do país, se tornou um palco poderoso para Tarcísio demonstrar resultados visíveis. Infraestrutura, segurança, investimento internacional, economia, inovação. Tudo isso dá ao eleitor uma sensação de estabilidade e seriedade. E, ao mesmo tempo, Tarcísio não rompeu com o legado que ajudou a construir ao lado de Bolsonaro. Pelo contrário, sempre deixou claro seu alinhamento com pautas conservadoras, defesa da liberdade econômica, valores tradicionais e visão de país centrada em responsabilidade fiscal e eficiência. Isso cria uma ponte sólida entre o bolsonarismo e o conservadorismo moderado. Esse alinhamento inteligente fez surgir a curiosidade inevitável. Será que Tarcísio seria o único capaz de unir todas as vertentes da direita em 2026? Muitos eleitores se perguntam isso, justamente porque, em cenários de segundo turno, ele aparece com potencial real de vitória contra Lula, segundo alguns institutos. E quando o público percebe que existe um nome que cresce, mesmo diante de um ambiente tenso, essa pergunta fica ainda mais forte. Você faz parte desse grupo que apoiaria Tarcísio? Ou acredita que outro nome deveria assumir esse papel? E a verdade é que a força política dele ainda não foi colocada totalmente na mesa. Há detalhes sobre a sua postura e suas escolhas que explicam por que ele cresce tão rápido e por que desperta tanta expectativa até mesmo entre analistas que não simpatizam com a direita. A força de Tarcísio de Freitas cresce, mas junto com ela surge um ponto que a direita observa com atenção. Apesar de ser considerado um ótimo representante, existe uma postura dele que deixa parte do eleitorado com um pé atrás. E essa ressalva não tem a ver com sua capacidade de gestão nem com seus valores, e sim com a forma como ele escolhe se posicionar diante do cenário nacional.
Essa postura mais contida, especialmente em momentos de tensão política, abriu espaço para um debate inevitável. Será que Tarcísio teria disposição para enfrentar o sistema de forma direta, quando o Brasil mais precisasse disso? A dúvida existe porque Tarcísio adota uma estratégia que muitos consideram inteligente, mas outros enxergam como excessivamente moderada. Ele evita confrontos públicos com membros do judiciário, não entra em brigas diretas com a imprensa e raramente reage de maneira explosiva em momentos de pressão. Enquanto isso garante estabilidade em São Paulo, também gera a pergunta que circula em todos os grupos políticos. Esse estilo combina com a expectativa da direita para 2026? A conexão fica ainda mais evidente quando se percebe que essa postura não surgiu por acaso. Isso acontece porque Tarcísio deixou claro que quer governar São Paulo com eficiência, sem virar alvo diário de polêmicas e sem colocar o Estado sob turbulência institucional. E esse propósito faz sentido quando se observa o tamanho da máquina paulista. A questão é, essa prudência seria mantida em uma disputa presidencial? Ou o cargo naturalmente exigiria uma postura mais firme e combativa? Até onde vai esse estilo técnico e até onde começa a necessidade de enfrentar o sistema quando a pressão apertar? Essas dúvidas são discutidas entre analistas e eleitores, e é justamente essa discussão que torna o cenário tão curioso. Não existe rejeição à figura de Tarcísio, mas sim uma expectativa crescente para saber como ele reagiria diante de embates maiores, principalmente contra estruturas que incomodam parte expressiva da direita. E a verdade é que essa resposta ninguém tem ainda, o que deixa uma atmosfera de mistério em torno disso. Seu nome. Talvez esteja aí parte do fascínio que Tarcísio desperta. Quanto mais ele cresce, mais o público quer descobrir qual é o limite real de seu estilo político. Existe ainda um detalhe que começou a circular em conversas de bastidor e que está deixando o cenário mais quente do que nunca. Analistas perceberam que o avanço de Tarcísio de Freitas não está acontecendo apenas entre eleitores tradicionais da direita, mas também entre grupos que, teoricamente, não tinham motivo algum para olhar para ele com simpatia. É como se uma parte silenciosa do eleitorado estivesse testando novos nomes enquanto o país atravessa esse momento de instabilidade. E isso levanta uma pergunta que incomoda tanto a direita quanto a esquerda. Será que Tarcísio está conseguindo furar bolhas que sempre pareceram intransponíveis? Essa movimentação discreta, mas consistente, reforça a tese de que o eleitor brasileiro está procurando alguém que una firmeza com racionalidade, posicionamento com serenidade e princípios com pragmatismo. E quando esse tipo de percepção começa a se espalhar, as consequências ficam enormes. Há quem diga que esse fenômeno ainda nem mostrou sua verdadeira força e que o impacto final pode surpreender até os mais experientes observadores da política nacional. O avanço de Tarcísio de Freitas não incomoda apenas quem observa de longe. Dentro da esquerda, existe uma preocupação crescente que ninguém mais consegue esconder. O motivo é simples. Enquanto parte da direita ainda debate se Tarcísio tem ou não o perfil combativo que muitos desejam, a esquerda já entendeu algo que o público em geral começa a perceber agora. Tarcísio assusta porque representa uma ameaça real, sólida e difícil de desmontar. E esse temor aparece justamente no momento em que Lula enfrenta um desgaste rápido, contínuo e mais intenso do que seus aliados gostariam de admitir. Essa combinação perigosa cria um cenário completamente novo. A fragilidade política de Lula se tornou mais visível ao longo dos últimos meses. Escândalos, crises internas, disputas no governo e queda de confiança abalaram um projeto que parecia estável. E enquanto essa erosão acontece, a imagem de Tarcísio cresce em velocidade oposta, quase como uma linha que sobe na mesma proporção em que outra desce. A esquerda percebe isso com clareza e tenta conter o avanço, mas existe um detalhe que atrapalha qualquer estratégia. Tarcísio não tem rejeição alta. Isso significa que ataques diretos perdem força e muitas vezes produzem efeito contrário. E é justamente esse ponto que amplifica o medo. Esse choque de narrativas fica ainda mais forte porque São Paulo, maior vitrine política do país, funciona como um palco de alta visibilidade. Tudo que Tarcísio faz ganha repercussão nacional. Cada obra, cada inauguração, cada dado positivo aparece como uma provocação involuntária ao governo federal. E isso cria uma pergunta incômoda que ecoa dentro da esquerda. Como enfrentar um nome que não oferece brechas fáceis para ataque? A resposta ainda não existe, e essa ausência de estratégia deixa o campo adversário ainda mais desconfortável. O que torna tudo mais curioso é que enquanto a direita debate se Tarcísio é firme o suficiente,
A esquerda enxerga justamente o contrário. Vê nele o adversário mais perigoso da atualidade. Talvez esse seja o maior sinal de que algo profundo está mudando. A ascensão de Tarcísio acontece em um momento perfeito para quem observa os números friamente, e essa conjuntura tem potencial para virar o jogo político de 2026, sem que muitos percebam o tamanho dessa mudança. A trajetória de Tarcísio de Freitas nos últimos meses revela algo que já não dá mais para negar. O governador deixou de ser uma possibilidade distante e passou a ocupar o centro da conversa política com uma força que poucos imaginavam. Sua posição é hoje uma das mais vantajosas dentro do campo conservador, e isso explica por que seu nome ecoa tão alto em um momento turbulento da história recente. Essa vantagem se torna ainda mais evidente quando se observa sua visibilidade crescente. São Paulo, pela importância econômica e política, funciona como um farol que projeta cada movimento do governador para o resto do país, e essa luz constante fez com que Tarcísio se tornasse conhecido até quem não acompanha a política diariamente. O público percebe que existe algo diferente nele, uma mistura de técnica, credibilidade e serenidade que chama a atenção até de quem nunca votou na direita. Essa amplitude de alcance o coloca em um patamar estratégico que poucos conseguem alcançar. Ao mesmo tempo, sua ascensão mexe profundamente com o campo adversário, porque Tarcísio se tornou uma figura que incomoda. A esquerda não esconde o incômodo ao vê-lo ocupar espaço, ganhar apoio e surgir como ameaça real para 2026. E essa reação amplifica ainda mais a sensação de que o jogo político está mudando de forma acelerada. Quando Lula enfrenta desgaste e perda de confiança, qualquer nome competitivo vira um problema. Mas quando esse nome combina gestão, imagem pública positiva e crescimento nas pesquisas, o problema se torna gigantesco. Tudo isso leva a um ponto inevitável. Tarcísio cresce porque tem posição, visibilidade e força real. Ele assusta a esquerda e anima setores da direita. E com Lula passando por um desgaste político maior a cada semana, o cenário fica ainda mais favorável para quem observa a disputa com frieza. A pergunta que permanece é simples, direta e impossível de ignorar. O eleitor votaria em Tarcísio em 2026 ou ainda mantém viva a esperança de ver Bolsonaro disputar novamente?